E por que quando a gente vem no médico... E fazer esse barulho aí Não é? mesmo, ó. Meio oco, O Fabio né? já imaginou outra coisa. Imaginou que é gases. Por que faz assim, Dom Henrique? Essas batidinhas significam... O que o médico é quando ele faz isso? Vocês percebem quando o paciente está mentindo? Porque a informação dele também vai ajudar no diagnóstico. É. Quando ele está mentindo, Mas o tem médico gente que mente percebe. pro médico? O cara mente pra quê? O tempo inteiro, não, o Atestado, tempo por inteiro. exemplo. Henrique, você já viu milagre? Assim, a gente tá falando de morte, você já viu? Isso aí, o livro, como você fala, o livro da medicina tá dizendo, não tem jeito, gente. É 3 meses de vida. E o sujeito tá vivinho hoje aí da Silva. Você já viu coisa assim no hospital que você falou, eu não sei explicar, Já. é sagrado, não sei de onde vem? Já, meu pai, pô. Eu lembro de todos os pacientes que eu perdi, que eram ou mais próximos, né? Ou que eu cuidei, a gente lembra. Eu queria que você falasse, fala pra gente como é que eu sei que esse sujeito é um bom médico. Porque a gente, esse cara é bom, esse médico é bom. Quando eu for num consultório, o que eu tenho que olhar pra saber esse médico é bom, ou esse aí não é bom, não? Oi! Estamos aqui num podcast, uma entrevista. Eu e Fabíola é Pode Mari e Fabíola. Vocês perceberam que ele nem sabe o nome. Ele olhou ali pro lado e... Eu dei uma coladinha aqui. Esqueceu Pode o nome? Mari e Fabíola. Tá bonita a marca? É o primeiro, né? Dá um desconto, estamos Pode. estreando. Pode Mari e Fabíola. Pode, Mari e Fabíola. É, pode tudo. É no sentido de autorizado. Isso. Poder autorizado. Então a gente vai receber pessoas aqui para aprender, né? Com essas pessoas, se divertir, conversar um pouquinho. E hoje, nosso convidado tem uma profissão nobre. Ele ama a profissão dele, ama o trabalho dele. Não vai falar nada sobre ele, não? Só eu faço, não gosta dele, né? Ele é um pouco tímido. Excelente isso é no que onda. faz. Mas é tímido, se diz tímido. Mas fala bem como, não sei, como Explica, um professor. explica. Explica de forma super difícil, didática, explica assim. assuntos difíceis. É, de ficou muito entender. conhecido aqui no Espírito Santo ele. É um médico. Doutor Henrique Bonaldi está aqui com a gente no Pode Mari e Fabíola. Gostou do nome, Henrique? Pode Mari e Fabíola? Gostei, marca legal, ficou muito legal. É- Mas a timidez é difícil, mas quando toca no assunto que a gente sabe, né? O meu dia a dia fica mais fácil de falar. Ah, é. E o jeito de explicar é porque eu sou casado com minha mulher. Então eu precisei aprender a explicar melhor as coisas, entendeu? Aí eu fui desenvolvendo essa Você quer dizer que sua mulher é O que brava? você quer dizer? Minha mulher é brava igual. Tá, eu conheço a esposa dele, hein? Brava. Posso falar o nome? Pode, pô. Sarita, o que é isso? Que história é essa? Aí eu fui desenvolvendo esse lado mais didático para eu me sair bem em casa. Sou casado com a minha mulher, por isso que eu tive que aprender, gente. Já que você está tranquilo, você vai falar só do que você sabe? Então vamos lá. Você acha que a taxa Selic tende a cair com a inflação? Brincadeira que ele é Mário médico. sendo Não Mário, vou assustar né? ele, não. Por que quando a gente já te perguntei isso, mas eu esqueci? Médico, vamos primeiro anunciar, né? Médico cardiologista. Médico cardiologista. Médico Henrique cardiologista, Bonaldi. Henrique Eu não falei Bonaldi. Falamos não. Só falando que é médico. Falou tudo, menos que ele é médico cardiologista. nada. Pô, mas médico, Fabíola, é médico. Médico é médico sempre. Porque eu prefiro médico, médico cardiologista. Parece que só sabe de coração. Você tá com o nariz entupido, não sabe? Ele sabe de tudo, doutor Henrique Não, Bonaldi. eu sei de Mas tudo, a não. especialidade Eu dele estudo tudo para tentar melhorar. responder. Henrique. E quando ele não sabe, ele é humilde. Ele fala, vou perguntar meus amigos. É uma das Da grandes, especialidade. é uma das grandes responsabilidades do médico. Antes disso, deixa eu falar que é uma honra, cara, estar aqui pela admiração Obrigado. que eu tenho por dois, né? Não só, acho que profissionalmente, acho que o estado inteiro concorda comigo que assim, né? Estou diante de duas peças inigualáveis. Aí vocês são uns caras muito bons. Você é um candidato, verdade. Henrique? Não, Ah, mas obrigado, é verdade. obrigado. É verdade. Obrigada, Não, e a mesma Henrique. coisa que eu falo dentro de casa, estou falando, é homenagem em vida, como diz o é bom também, às vezes, né? É Esperar bom morrer demais. para falar bem é ruim, né? Obrigada. E assim, tá aqui nesse piloto aí, ou nessa primeira cadeira, puxa vida, para mim Já tá precisando do médico. Fiquei tão emocionada. Mas Já aqui, tem deixa eu que- voltar ao negócio do não. Uma das grandes responsabilidades do médico é o cara saber falar não, né? Porque quando ele não fala não, e ele fala ou que ele sabe, ou que ele vai tratar, ou que ele vai dar um remédio, ele pode estar incutindo num erro muito grande, né? Que é diagnóstico errado e tratamento errado. Isso causa um dano no paciente muito grande. Então, um dos grandes ofícios do sujeito que é médico, hoje, acho que é da área da saúde como um todo, né? Diferente do engenheiro, que talvez quando ele não fala, o mestre de obra dele é muito bom e dá conta, volta e meia quando o médico fala não, principalmente em consultório, que não tem dupla checagem, que no hospital, quando eu falo sim, ainda passa pelo enfermeiro para ele me avisar, Henrique, você errou aqui, e aí a chance de erro é menor. Mas no consultório que só sou eu e o paciente, você tem que saber falar não, porque caso Mas não, contrário- como assim? Não é isso? Essa não tosse sei não o que é. é. Não sei o que é. Não sei. Procura quem Vamos sabe. investigar. Não é nenhum exercício de humildade, eu acho. É um dever do cara de falar,
Nego, velho, não sei o que é esse trem, não. Entendi. Tá certo. E aí vou atrás, volto aqui semana que vem, eu dou E um jeito de imagina, estudar. isso eu tô falando para um paciente. Agora, imagina informar para a quantidade de Exato, pessoas, igual a gente está Exato, aqui. exato. Né? Que não dá eu não pra sei se o Mário vai mensurar. lembrar, mas quando a primeira ligação que nós fizemos, que o Mário falou assim, Henrique, vamos, eu fiz uma pergunta para ele. Na rádio eu fiz uma pergunta e na TV eu fiz um comentário. Na rádio eu fiz essa pergunta para ele, posso falar não? E ele falou, pode, claro que pode. E quando ele falou na TV, eu fiz um comentário. Eu falei, Mário, eu não tenho nem roupa para ir lá. Não sei se você lembra. Lembro. Mário, não tem roupa para aparecer nesse negócio. Não, cara, vai dar certo. Vai lá que você vai ajudar as pessoas, ele ajuda, né? Dá Ajuda, informação. Eu já te perguntei isso e aí esqueci. Por que quando a gente vem no médico, E fazer esse barulho aí Não é? mesmo, ó. Meio oco, o Fabrício já imaginou outra coisa? Imaginou que é gases. Por que faz assim, Dom Henrique? Essas batidinhas significam... O que o médico é quando ele faz isso? Não, é o seguinte, a pele e a mucosa é a única coisa que eu consigo ver. Fora isso, eu não consigo ver mais. Então, eu tive que criar atributos para eu entender como está lá dentro, sem eu conseguir ver. Então, o pulmão, por exemplo, inventou-se o esteto, que inicialmente é como se fosse um cone. Como se eu fizesse um cone de papel, o cara colocava o cone, a parte grande do cone no tórax do cara, a parte fininha do cone em cima do ouvido do cara escutava. Isso desenvolveu o estetoscópio, que nada mais é do que um aparelho para eu escutar o que está acontecendo. Então, através da escuta, eu consigo dizer o que o cara tem e o que o cara não tem dentro do pulmão, porque eu não consigo ver mais. Então, a medicina foi desenvolvendo esses atributos, esses instrumentos para eu conseguir checar sem que eu conseguisse ver. E no abdômen é a percussão, porque cada órgão que tem no abdômen ele tem uma consistência. E se você bater na madeira, é diferente se você bater no aço, que é diferente se você bater no pulmão. E essa diferença de sonoridade, quando eu faço a percussão, é que determina a qualidade do órgão que está lá embaixo. Mas cada órgão tem um barulho específico? Exatamente. Então, o Como? fígado, por exemplo, que ele é muito denso, ele é muito cheio de sangue, a gente chama ele de maciço ou submaciço. Fica como se você estivesse dando pancada numa madeira bruta, em algo exato, como se fosse no concreto. Ele fica tum, 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 tum. E quando você vai para áreas, por exemplo, na boca, eles chamam de boca do estômago, né? Existe um espaço aqui que chama traube, que é um espaço que tem basicamente ar. Quando você bate, dá um som de um tambor, como se fosse um oco lá dentro. Eu estou diante de gás lá dentro. Ele faz plum, plum, plum. Se não desse barulho, tá com problema. Exato. Aí a sacada, É isso. você aprende qual é o som de cada órgão e até onde você pode escutar aquele som. Então, no fígado, você escuta daqui até ali. Por isso eles dali, vão batendo, vocês vão Exato. batendo em várias partes da Exato. barriga. Existe uma medida, Fabíola, que chama hepatimetria, que nada mais é do que a medida do fígado, que para você fazer hepatimetria, você vai de certo arco costal, cai em cima, até lá no fundo, batendo e escutando maciço. Tum, 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 Entendi. pom, pom, pom. Opa, tum, tum, pom, pom, tum, tum, pom, pom. Olha. Pronto. Escola de samba. Até ali é fígado e abaixo dali já é E já é esse intestino. aqui, ó. Deixa eu ver, Fabrício. o seu. Tá, é anemia. Ah, isso... Isso é o meu, como é que tá vermelhinho aqui. Isso quando a gente era criança, botava... Isso aí, por que olha... Bota o palito pra mim, eu tenho um pavor Nossa! daquele palito na Não, língua. não, aí os gastura de Fala, madeira, nossa! Pelo amor. Não, mas Nossa, nós também temos, nós também temos. É porque quando a gente tá do lado de cada mesa é fácil fazer, mas senta do lado de lá pra você ver. É o seguinte, a mucosa é o único momento em que entre o meu olho e o vaso sanguíneo do cara não tem interposto uma pele, porque a pele não tem jeito de você ver o vaso sanguíneo lá. Sim. A mucosa chama mucosa porque eu tenho uma ou poucas camadas de células separando o meio externo do sangue, ou seja, o que a gente está vendo de vermelho é vaso sanguíneo, é o sangue do cara. Ou seja, se abaixa o sangue do cara, eu vou conseguir ver na mesma hora, vai ficar branquinho o que era para estar vermelho. Então aqui tem que estar vermelhinho. Exato. Então, quando levanta o freno da língua ali, essa mucosa toda ela vai ficando esbranquiçada. Por isso que, às vezes, no pronto-socorro, isso é muito comum, o cara entra, você fala para ele assim, opa, pode fazer exame que o bicho pegou. Por quê? Porque quando ele entra, a boca do cara tá branquinha. O olho do cara tá branco, 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 opa, anemia grave. Porque vai aparecer primeiro aqui, depois na boca. E por que é a sacada do anemia? É porque só tem uma camada de célula. Isso que você está vendo vermelho aqui não é coloração que inventaram, né? É a cor do meu lábio. Não, não, não. É o seu sangue que você está vendo. Então, independente se o cara é extremamente branco ou extremamente negro, eu vou ver vermelho porque eu estou vendo o sangue do cara. E isso são sintomas para vocês chegarem no diagnóstico rápido ali, né? No primeiro. É a primeira avaliação do paciente. Vocês percebem quando o paciente está mentindo? Porque a informação dele também vai ajudar no diagnóstico. Quando ele está mentindo, Mas tem gente que mente pro médico? O cara mente pra quê? Atestado, por exemplo. Pra conseguir fingir que tá Às doente, vezes você- para atestado, ou às vezes tem uma viagem para fazer. Eu já escutei algumas Você histórias. não passou, não fez isso, não. Não, eu nunca não. Nossa
ouvi dizer, isso é online. Henrique, tem pão de queijo aqui. Morro de medo de ser punida, de alguma forma aí na vida, de mentir dessa forma. Isso dá justa causa, né? Só para explicar para as pessoas, se a gente descobre, dá justa causa. Aliás, dá justa causa, em algumas condições pode dar até ação criminal, né? A depender do que você escondeu, por que você faltou, o que aconteceu com a sua falta no trabalho, isso pode de alguma forma te incriminar. Então, isso é um negócio sério. Por isso que o atestado médico é levado tão a sério. Por isso que quem está nos escutando, nos vendo em casa, precisa entender que, por vezes, o médico tem que falar para você assim, cara, isso não justifica o atestado, você me desculpa. Porque é como se eu, médico, estivesse me responsabilizando por todo um sistema de trabalho que eu estou falando que o cara não pode ir embora só porque ele teve uma dor que eu estou vendo que ele consegue trabalhar, entende? Então, não é maldade do cara. Sim. É que atestado não é para todo mundo que vai no posto de saúde, não é para todo mundo que está na emergência, é para quem precisa ficar em casa sob repouso. Por isso, inclusive, que volta e meia o sujeito ganha um atestado. Eu passei por isso no hospital há poucas semanas. O sujeito ganha um atestado para ficar em casa e no sábado de manhã, que era o dia que ele era para estar em casa, ele está numa festa. Isso aí dá justa causa para ele na mesma hora, porque, cara, você disse para mim de um jeito que estava doente que eu permiti que você ficasse em casa de repouso. Então, o atestado não é para você ir para a praia, o atestado E o brasileiro tem mania de brincar muito com isso, Mário, isso é muito perigoso. Nossa, Mas eu acho que a pergunta da Fabíola, ela pode ter uma resposta mais difícil, assim, porque você tem que medir a dor. Porque eu posso, Henrique, eu estou morrendo de dor de cabeça. Tá nada. Como é que você tem mecanismo para você medir a dor de uma pessoa? Para perceber que está mentindo mesmo? Tem a gente, eu não vou nem falar mentindo, porque volta e meia, isso é muito comum, por exemplo, em crise de ansiedade. Volta e meia o sujeito está somatizando, ele realmente acha que ele está sentindo aquilo tudo e naquele momento ali não é daquele nível de gravidade. Então hoje, como é que a gente faz? O sujeito bate no pronto-socorro hoje com esse tipo de sintoma, com a semelhança de que pode estar grave, o que a gente faz dele é tirar a gravidade. Então, pronto-socorro hoje não, há muito tempo já, não dá diagnóstico. Você não vai para lá para descobrir por que você teve náusea. O cara vai tirar de você a gravidade do negócio. Quando você tira a gravidade, tudo bem que você está sentindo, mas não é grave mais. Só de você ver que não é grave mais, parte dos motivos de atestado já caem por terra. Sim. Porque você nunca trabalhou dor de cabeça, entende? A população precisa entender isso. Não é porque você está com algo alterado que você merece a todo tempo e sob qualquer custo o atestado. Então, o atestado é um negócio muito sério e muito difícil. Mas só respondendo de uma forma mais pragmática. Tem jeito da gente ver que o sujeito ou está somatizando ou está mentindo? Tem. A gente tem alguns testes que a gente faz que volta e meia isso acontece. O teste mais comum que vocês talvez vejam um dia, que é muito comum, é o sujeito que parece estar convulsionando, parece estar desmaiando, e você faz o teste de soltar a mão em cima do rosto dele. Como é então, que ele está isso, deitado, gente? você solta a mão dele para cima do rosto dele. E volta e meia ele desvia a mão. E aí, quando ele desvia a mão, opa... porque você está desmaiado, vai bater aqui. E aí volta a falar, só para a gente ter um... só para a gente ter... O que está fingindo está desmaiado, cai para cá. Só para a gente ter maturidade de escutar isso. Quer dizer necessariamente que o cara está mentindo? Não. Hoje, no pronto-socorro, esse cara não é levado à brincadeira. Ele é levado a sério. Ele pode estar somatizando. Na cabeça dele, ele realmente está sentindo, realmente está muito difícil. Eu passei por isso há uns 3 meses atrás na igreja. Tô eu lá na missa com as minhas filhas, aí chega uma moça para mim e fala, tem uma jovem passando mal, 16 anos de idade, sem doença nenhuma, e aí a sensação que dá, tanto é verdade que tinha um médico mais velho lá, caindo na dela, assim, opa, ela está convulsionando, ela desmaiou. E aí a primeira grande pergunta é por que uma menina de 16 anos de idade estaria desmaiando? Se não for algo muito grave, Mário, ela provavelmente não tem nada, Fabíola. Ou é muito grave para você deitar uma criança... O 16 anos de idade ígido, está no meio da igreja, ou é um trem muito grave, ou as chances vão diminuindo. E aí, quando eu cheguei perto, ela estava com aquele piscar de olho muito rápido, que é uma das características de um indivíduo que não está passando tanto mal assim. Veja, isso, a medicina nunca é sempre, nunca é nunca, né? Nunca é exata. Mas você vai diminuindo as chances. A terceira coisa que eu vi é que ela não tinha sinal de trauma nenhum. Que história é essa? Que desmaiou de 1,65 m de altura, a cabeça está a 1,65 m de altura. Solta um coco na altura de 1,65 m, você vai entender o impacto que faz no chão. Abre uma brecha no cara. Nada, nem um subgaleal que a gente chama, né? Nem um hematomazinho, nem um galo. E aí fui conversar, na hora que eu estava conversando com ela, eu toquei num assunto mais delicado, perguntei da família dela, uma moça que estava atrás de mim me puxou e falou assim, não faça essa pergunta para ela não. Que ela está passando por um momento de dificuldade, pronto, matou a charada. Então, tranquilo. Mas ela não estava fingindo de propósito. Não. Ela literalmente estava sentindo. Como é que eu sei disso? Mas ela não estava sentindo, mas não era grave. Não era grave, não era convulsão, não tinha desmaiado, certo? Mas tem que levar a sério, porque ela está sentindo aquilo é muito ruim para ela. E aí acalma todo mundo, porque nessa hora, pandemônios, né? As pessoas ficam muito assustadas. Mas porque é
igreja, né? Exato. E eu não sei se você sabe, toda vez que o sujeito faz uma reação dessa, ele fica adrenalizado, que a gente chama, o primeiro vaso sanguíneo que não recebe mais sangue para priorizar coração, rim, cérebro, que é uma questão de luta ou fuga, estou protegendo os órgãos vitais do corpo, é a pele. Então, você vê o cara branco como anemia. Então, para quem olha só de fora, fala, nossa, está morrendo de verdade. Então, isso confunde. Isso é um dos confundidores. E aí, vai para o hospital, cheguei no hospital, conversei com o médico que estava lá, ela foi medicada, saiu no mesmo dia, na outra semana, conversa com a menina. Não, eu senti mesmo. Mas não teve. Então, acordada, lúcida e orientada, calma, não, eu senti mesmo. A sensação que eu tive era de desmaio mesmo, eu fui mesmo. Então, mas o corpo não refletiu. Exato. Isso. Henrique, porque ela continua com, ela continua com 12/8 de pressão, frequência cardíaca boa. Só que ela, e coitada, ela estava sentindo. Então, você imagina para um indivíduo desse, você ri da cara dele porque você viu que não era grave. Então, hoje na medicina isso está alastrado. Não se ri desse tipo de coisa, isso é tratável. A gente riu aqui. Não, mas riu sem que... Henrique, você ajudou essa menina na igreja. Você já estava no trânsito, assim, e já passou por situações, um acidente tem que salvar uma vida? Alguém que tem um médico aí? Essa minha mulher tinha que estar aqui. Ou em alguma outra situação. No trânsito? Tinha que estar aqui. Como é que foi? A gente estava voltando, minha mãe morou em Bom Jesus durante muito tempo, né? Por conta de uma questão de saúde do meu pai. Aí a gente estava voltando de Bom Jesus, mais ou menos perto da entrada de Alfredo Chaves, ali na BR-101. Eu vi o carro terminar de bater. Isso, terminar de chacoalhar, assim, a fumacinha começar a sair do motor. E aí, de pronto, desci do carro, eu era um estudante do 6º ano de medicina e eu estava há 3 meses do casamento. Sari estava comigo, só eu e ela no carro. Quando eu cheguei perto, uma moça gritava muito pela avó, e aí você não pensa assim, você é treinado para, né? E aí eu tirei essa senhora, quando eu palpei ela não tinha pulso. Mas você tirou ela do carro? Isso. Desculpa, só um parênteses. Não diz que ela não pode puxar a pessoa? Do mesmo jeito que ela gritou, eles tiraram. E aí tiraram do jeito errado. Tiraram tiraram do jeito que puderam tirar e colocaram ela no chão. No que colocaram ela no chão, ela nitidamente com sinais de gravidade, baixo débito, assim, ela estava parada, o sujeito começa a marmorizar, assim, sabe? Ele fica com a pele igual um mármore mesmo, ele rendilha todinho assim, nessa situação pré-óbito. Assim? Não entendi esse negócio de... Fica rendilhado, a pele do cara fica todinha. A gente chama de mosqueado. É duro assim a pele? É áspero? Não. É o aspecto, é a característica. Você olha para a pele do sujeito vai criando linhas, como se fosse uma linha de mármore. Eles chamam de marmorizade. Isso quando tá para morrer, assim, tá mal. E a velhinha estava assim. Isso é um sinal de baixo fluxo, de baixo débito cardíaco, isso é sinal de má circulação extrema, assim, sabe? Uhum. E aí a primeira coisa que você faz, não tem pulso, Na época, se fazia massagem no que a gente chama de 30/2. Você faz 30 movimentos de abaixar o tórax do sujeito para bombear o sangue do lado de fora. Não sei se você sabe disso. Por que massageia? Massageia porque o ventrículo precisa se encher de sangue para depois ejetar. Então, o que você faz do lado de fora é apertar o ventrículo do cara. O ventrículo é o músculo do coração. O músculo do coração, é a bomba do coração. Então, quando você solta a mão do tórax do cara, o ventrículo ele se enche de sangue. Quando você aperta, ele... Então, você está batendo o coração do cara pelo lado de fora. É só para isso que serve a massagem cardíaca, que todo mundo fala. E você faz 30 movimentos desses só para 2 vezes a boca do sujeito. Nessa época se fazia isso. Hoje isso caiu por terra de alguma forma. Então eu fiz isso. E o soprar seria qual efeito? O mesmo? Encher o pulmão dela de ar. Ainda que quando eu solte ar tenha CO2, tenha dióxido de carbono, ainda tem oxigênio e ela, por estar parada, ela não respira. Se eu não der oxigênio para ele, esse era o raciocínio da época, certo? Hoje mudou um pouco. Hoje caiu por terra? Hoje caiu por terra esse 2. Eu vou massageando até chegar o sujeito da... E aí, liga para fulano e eu lá, 20, 21, liga para fulano, liga para o SAMU, tal, 29 e 30. Quando deu 29 e 30, fui lá, tampo o nariz, estende a boca, faz um negócio chamado jaw thrust, que eu não sabia se ela tinha fraturado. E quando eu soprei e tirei, veio arroz, feijão, carne, macarrão. A velhinha vomitou em você? Não tem Mas graças a Deus, mas salvou a vida dela. Não. Ela morreu? Era o último espasmo que ela tinha. Ela faleceu lá na... Jura? Eu tô rindo. Faleceu lá no momento. Não, mas isso... Onde ela vomitou em você. Exato. De morrer, ela vomitou em você. Não é incomum. É espasmo de musculatura lisa, que a gente chama, que volta e meio o cara sai. Só que quem tava do meu lado, Sari, tá 3 meses de casar. Então ela tem um pavor danado. Mas, Henrique, episódios. E você não ficou muito triste, não? Porque você, menina, ainda tentou salvar a mulher. Não, isso é horroroso. A sensação é muito ruim. Todo paciente que você perde, Mário, é ruim. Todo paciente você perde. Na situação mais drástica, porque às vezes é até cômica, isso não é errado a gente falar. Às vezes é uma situação delicada, desagradável. Não sei se vocês já viram alguns memes aí
do pessoal asiático tentando fazer massagem cardíaca no cara, um pula em cima dele. Aquele sujeito morreu, mas não deixa de ser cômico aquilo, certo? Então, uma coisa é respeito, outra coisa é a sensação que causa na gente. Mas todo paciente que a gente perde, Mário, eu lembro de todos os pacientes que eu perdi, que eram ou mais próximos, né, ou que eu cuidei, a gente lembra. Você hoje trabalha com a medicina paliativa, né? Hoje eu me divido entre cardiologia e um hospital de transição, na verdade, que é um hospital onde eu tenho pacientes com lesões mais crônicas, com sequelas ou doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, mas eu lido muito com esse fim de vida, né? Eu lido muito com um sujeito de 96 anos, 15 anos de Alzheimer, acamado há 10 anos. Esse cara vai partir, esse cara... Mas você lida com pessoas que estão lúcidas e sabem que têm 6 meses de vida? Sim. E como é que é essa conversa do médico? A recomendação hoje, olha, você tem que falar para ele, amigo, a sua situação é muito difícil, é muito improvável que você viva mais do que um ano. Você deve falar, não deve falar. Difícil isso, né? Como é que é? Como é que é o protocolo hoje de medicina para quem está paliativo, tratamento paliativo? Ô Mário, eu não sou esse cara que dá a primeira notícia, né? Esse cara que dá a primeira notícia, ele geralmente ou é um intensivista, que está lá diante de uma catástrofe, fulano de tal, 40 anos, sofreu um acidente de trânsito, não vai sobreviver. Ou nos casos oncológicos, no caso de câncer, é o oncologista, né? E aí a diretriz não minta para a família, mas o jeito que fala é completamente diferente. Né, para a família. Isso. Quando ele chega para mim no hospital, no hospital de transição, ele já chega para mim numa condição muito mais estável do que aquela que ele viveu lá. Seja porque ele viveu uma piora daquele câncer e agora ele está melhor, tanto que ele está saindo do hospital geral e vindo para mim, ou porque aquela sequela que foi gerada nele, no acidente de trânsito, no AVC que ele teve, ou no próprio Alzheimer, de alguma maneira, clinicamente, ele está estável. Então, quando ele chega para mim, várias famílias têm queixa em relação a como é falado. Porque você imagina um nível de fragilidade, não sei se você já teve... Eu tive meu pai nessa condição em 2008 e a forma como o cara falou para mim me ensinou a não falar mais. Como é que ele falou para minha mãe? Meu pai teve um tumor na cabeça e precisou operar a cabeça. E depois da cirurgia, porque não cauterizaram direito, isso pode acontecer na cirurgia? Cauterizar o quê? Cauterizar é estancar o sangramento daquele vaso. Sim. Para retirar o tumor, era um tumor benigno, com uma localização muito difícil, usou como se fosse uma concha de feijão. Não, de feijão ou de sorvete, e limparam o tumor. Quando limparam, os vasos que nutriam o tumor, os vasos de sangue, eles precisam ser queimados. Você vai fechando eles via cauterização, que é essa queimada que faz, né? E aí, provavelmente, não fizeram isso em todos os vasos. E durante a noite, meu pai foi enchendo a cabeça de sangue de novo. Então, meu pai teve uma lesão cerebral específica de um vaso que parou? Não teve, mas a hipertensão que ficou na cabeça do meu pai por esse sangramento foi suficiente para arrebentar meu pai. Assim, meu pai, no quadro neurológico, o quadro ficou muito severo. E nessa questão de ter feito, até perdi o que eu ia falar. Não, eu estava perguntando de como falar. Isso, aí... Como é que o médico falou isso, aí para na você? Fase aguda, assim, meu pai numa condição gravíssima, função renal alterou, terceira pneumonia, entubado, grave, o pulmão do cara não abria, uma situação horrorosa. Tão horrorosa que uma noite eu e minha mãe nos demos a mão e rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria, para levar meu pai. Eu falei para minha mãe, bicho, deixa ele embora, porque é sofrimento demais. E nessa hora, nesse mesmo meio tempo, o cara que operou meu pai em BH, chamou minha mãe no consultório e falou para minha mãe e para minha irmã assim, eu não estava no consultório, porque senão, cara, você perde a razão. Ele falou para minha mãe assim, é o seguinte, nós estamos num barco e o barco está afundando. Se a senhora tiver perna para isso, saia do barco e não afunde com ele, porque ele está afundando. Que filho de uma égua esse médico. Desse jeito, cara. Que sujeito, hein? Pra você ter ideia, minha mãe, cara, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, inclusive tenho uma admiração tremenda. Minha mãe, né, cara? Mas a minha mãe, quando minhas tias começaram a ir para BH para ajudar, porque meu pai ficou 60 dias quase lá, sabe? 17 dias de UTI gravíssimo. As minhas tias pegavam a roupa da minha mãe para limpar, cara, saía um caldo preto, porque minha mãe não lavava roupa, cara. Minha mãe não tomava banho. Direto ali porque ficou completamente surtada. É o homem da vida dela. Fizeram 50 anos de casado no ano passado, vai dar 51 agora. Esse cara chega para ela em 2008 e fala, então, o barco está afundando. Entendeu? Então, tem jeitos de jeitos. E hoje, agora, o paciente tem o direito de saber ou você fala para a família resolve? Não, ele tem direito de saber. Existe um fenômeno muito mal vindo na medicina hoje que chama círculo do silêncio. O que é isso? Eu não conto para você porque eu estou com dó de você ficar sabendo que você está grave, ou você não conta para mim que você está com dó de mim de você contar que você já viu que você está grave e aí a família não se comunica. Nossa, é um sofrimento tremendo. Isso tem técnica para quebrar isso. Tem um jeito adequado de conversar e falar, Fabíola, preciso sentar com você. Eu não estou bem. A doença que eu tenho é assim, assim, assim. Ai, que bom, Henrique, porque eu também já sabia, porque fulano me contou.
alinham-se as coisas e as condutas são melhores. O círculo do silêncio não é algo bem-vindo, mas é algo super comum, infelizmente. Porque ainda tem Então o paciente tem o direito de saber. Tem direito de saber, exceto se ele fala que ele não quer saber. Entendi. E ele tem direito de não querer saber. Posso me dar 2 minutos? Eu fiz parte de uma enfermaria no hospital público aqui em Vitória, uma enfermaria destinada a cuidado paliativo. Um dia chega um cara do lado com uma lesão medular gravíssima, o cara com uma escara, que é aquela lesão de pele deste tamanho, com exposição óssea, com osteomielite, um cara gravíssimo de 45 anos de idade, e me chamaram e falaram assim: Henrique, eu acho que esse cara foi para a enfermaria errada. Ele é uma enfermaria de cuidado paliativo, precisa avisar ele que ele não vai dar conta. 7º ciclo de antibiótico, o cara extremamente emagrecido, o rim quase parando. E eu fui lá conversar com esse cara. Esqueci o nome dele. Você falou que, olha, você não tem mais jeito? Eu cheguei lá e falei assim: o que você sabe da sua história? E ele me contou ipsilitre o que estava escrito no prontuário. Eu estou com lesão renal grave, estou quase morrendo, é o 6º ciclo de antibióticos, se esse aqui não der jeito eu vou morrer. Falei, então eu queria te propor uma coisa. Aqui do lado dessa parede aqui tem uma enfermaria de 20 leitos que é destinada a pacientes num perfil muito semelhante ao seu, em que o meu maior cuidado é que você tenha dignidade. Ainda que você não resolva as coisas, que a gente não desista de você só porque eu não tenho antibiótico. Não vou desistir, não. Eu não tenho antibiótico, mas eu tenho um montão de coisa para fazer por você. Bonito isso. E eu queria te levar para lá. Aí ele falou para mim assim: doutor Henrique, é um negócio de cuidado paliativo? Eu falei, Ele falou, não quero não. Ele falou que não queria? Eu quero não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu vou te contar a minha história. Eu sou cadeirante desde os 18 anos de idade. Ele tinha aí seus 40 e poucos. E eu sou cuidado pela minha madrasta desde 18 anos de idade, que me maltratou, que não me dava comida, que não me dava banho, que isso, que aquilo, que aquilo. Há 5 anos atrás ela morreu. Eu descobri que eu posso ter uma cadeira de roda, eu acordo todo dia de manhã, ele morava em Jacareípe. Eu acordo todo dia de manhã, eu vou para a praia na minha cadeira de roda, tomo minha cervejinha, volto para casa como o que eu quero, doutor Henrique, eu quero viver. Que bonito. Se o 6º ciclo de antibiótico não der jeito, você põe o 7º. Se não tiver jeito, você põe um tubo na minha garganta, porque eu estou vivendo agora. A minha vida está boa agora. Então, a gente que achou que ele estava numa curva descendente da vida, Fabíola, ele estava falando para nós assim: eu estou na ascendência, negão. Você sai de perto de mim aqui que eu não quero conversar com você. Henrique, cada lição todo dia. Respeita-se a ideia dele, entendeu? Entendi. Então, acabou a discussão. Avisa a direção que ele não vai para o cuidado paliativo e nós vamos para o pau com ele. E enquanto tiver 2 milímetros de chance, nós vamos para o pau com ele. Porque ele prefere sofrer isso do que sofrer o que ele sofria desde 18 anos de idade. E está vivo esse homem? Está vivo ainda? Ou tem tempo? Não sei. Não, faz tempo. 2021. E aí, como é o Henrique, depois de ouvir uma história dessa, como chega em casa? Com o médico, com o passar do tempo, você tem quantos anos Eu tenho 44, eu tenho 2000 de formado, foi em 2012, temos 13 anos. Só de você contar essa história, eu me emocionei. Enchi o olho d'água, porque eu falei, meu Deus, só agora ele vai viver. Várias. Que vida esse homem teve? Fiquei pensando. Então, eu já me emocionei. Aí eu me pergunto, vocês vão ficando anestesiados ao longo do tempo? Como vocês trabalham essa emoção? Como lidar com uma história tão triste? Não. Se tem alguém fica... Primeiro que assim, deixa eu explicar isso também. Tem gente que fala assim, fulano de tal oncologista, ele é um grosso. Não, ele é um grosso não, cara. É um mecanismo de proteção que ele tem. Porque se ele for sentir a dor no volume que é cada notícia que ele tem que dar para o outro, ele dá essa notícia 3, 4 vezes por dia. A pessoa está com câncer, você está com câncer. Entendeu, Mário? Ele avisa que o outro vai morrer pelo menos 2, 3 vezes por dia. Não fala que vai morrer, fala que está com câncer. Cara, não, mas às vezes tem que falar mesmo. Às vezes você tem que falar, cara, é incurável, o que a gente vai fazer por você, isso. No livro, quer saber a verdade? O cara fala, quero, você tem que falar para ele, cara, no livro, sua expectativa de vida é de 6 meses, porque hoje está muito categorizado isso na oncologia. Entendi. Você imagina o volume de sofrimento que é para esse cara, 3, 4 vezes por dia, 5 vezes por semana, 30 dias no mês, mano. Mecanismo de defesa do médico. Tem um momento em que ele tem que falar, cara, eu vou falar, eu vou respirar, eu vou sair daqui, porque senão o cara enlouquece também. Não estou dando razão para ele, não. Só estou justificando que às vezes não é grosseria, às vezes é dor. O cara não tá... É difícil para ele manejar isso tudo. Você vê, a gente conversando agora já é um negócio difícil para te contar uma história que foi feliz. Imagina para contar uma história triste. Uma história de final feliz, de certa forma, né? Assim. Mas eu não sou um cara... Eu acho que eu vou ficando cada vez mais ciente da finitude, da pouca importância que a gente tem. Outro dia eu vi um cara... Nossa, falando igual o pobre na chuva, né? Desculpa. Não, é para falar mesmo. Mas Fabíola falou, você não fica indiferente, você não consegue ficar. Não, eu não consigo. Na verdade, eu consigo ficar... No hospital, eu sou famoso por ter uma família difícil para entender que esse paciente está em processo de finitude e que nós estamos falando de um tempo de vida menor, entrega para o Henrique. Porque se eu tiver que encarar a família em proteção ao paciente, eu vou encarar a família. Se eu tiver que chamar 30 reuniões para conversar olho no olho e explicar para aquele cara que por uma incompetência
técnica, porque o filho, ele não quer que o pai não morra porque ele é egoísta só. Às vezes ele não tem capacidade técnica para entender que está acabando. Biologicamente está acabando. Se eu tiver que chamar 30 vezes essa família para falar, eu vou chamar Mário, porque o elo entre o sofrimento desse paciente, se eu não entendo que ele está em finitude, e a resolução do sofrimento, o elo sou eu. Eu não posso depositar isso no filho dele, porque o filho dele está doido para que ele fique vivo. Sim. Eu não posso depositar isso num outro membro X, porque o cara não tem essa autonomia. Sou eu. Então, dá a família aqui para mim. Eu não ligo para isso. Henrique, mas você... Só finalizando vai essa lá, pergunta, porque é uma curiosidade que eu fico, assim, principalmente médicos que lidam com doenças tão graves. Como você lida com o seu emocional? Depois, quando você chega para casa... Porque eu, enquanto jornalista, 20 anos, noticiando notícias ruins, tinha dia que eu voltava para casa muito abalada emocionalmente. Muito, muito, muito. E aquela história não saía da minha cabeça. E como que vocês fazem? É terapia? É se apegar na família e ter um entendimento ali disso que você falou, né? Do quanto a vida vale a pena agora... O que vocês fazem como médicos? Na pandemia, por exemplo, né? Você chegou a assinar quantos atestados de óbitos num dia? 6 em 12 horas. Psicológico. Como é que você chega, que igual a Fabíola está falando, como é que você lida com isso? isso? É fácil, né? Difícil é você contar para a família que você perdeu. Você contou 6 vezes? 6 vezes. Nossa, 6 vezes. Esse dia, Mário, foi aquele dia, uma vez eu contei isso para você, foi aquele dia que o neto ajoelhou e falou assim, meu Deus, não deveria ter ido na festa, alguma coisa assim. Porque me deu a impressão na hora que foi ele que passou pro avô. Foi esse dia aí, foi o dia dos 6. Fabíola, não tem um jeito assim, né? Uma vez eu falei para o Mário, uma vez na rádio, a gente conversando, alguém falou em alguma coisa, não sei o que, tóxica, que é positividade tóxica. Que para de mimimi, cara, para de frescura, vamos embora para a vida. Eu hoje, diante de tudo que eu vivo, essa é a minha realidade, longe de mim estar recriminando quem não pensa assim. Hoje eu acho que a gente tem que parar de mimimi, cara, porque a gente vê muito sofrimento. Então, até o jeito de eu educar minhas filhas mudou um pouco. Não tem esse negócio de eu não quero. Eu não quero. Agora, anteontem, entrou com a coxinha dentro do carro. Não, eu não quero coxinha. Pois vai comer? Vai. Esse menino não quer coxinha? Não quer coxinha? Ela não quer, é direito dela. Não vai comer. Tá com fome? Tá com fome. Não tem agora, né? Fabíola, tá com fome. Não tem outra coisa. A coxinha já é para poucos. Não vai comer coxinha? Falei, você tem uma escolha. Não come coxinha, não come nada. Quando estiver com fome, a coxinha está te esperando. Não tem conversa. Sabe por quê, Mário? Porque parte da deficiência do mundo daqui a 10, 20 anos será incompetência emocional. E está envolvido na incompetência emocional o sujeito não aprender a lidar com só tem a coxinha. Entendi. O hábito do dia a dia precisa mudar um pouco. Eu fui educada dessa forma. E aí mudou... No hospital, Mário, é o que eu encontro todo dia. O cara não tem alternativa, ele não tem a coxinha, Mário. Sim. Ele vai morrer, ele não tem alternativa. E aí a gente aprende a ser mais grato com o que tem, sabia? Exato, cara. Aprende a gratidão. Fala, não, é isso aqui que eu tenho hoje. Então, eu vou viver isso hoje, vou comer isso aqui, eu vou beber isso aqui, porque é isso que eu tenho hoje. Exato. Henrique. E na pandemia eu tenho minha mulher, né, cara, que me levou para Domingos Martins. Você chegou depois desse dia que você assinou avisou 6 famílias, comunicou de 6 óbitos. Você chegou em casa... Eu tento não levar para casa, mas é impossível, né? A Sareta sacou. A Sareta falou, bicho, você tá ficando insuportável, cara. Você tá numa pilha de nervo. Eu vou te tirar daqui, a gente tem que sair fora. Aí entra a bela companheira que eu tenho, né? Imagino. Legal. Pode se emocionar. Como é o nome dela? Não, já tá emocionado? Tá chorando? Tá chorando já aqui. Só falo mal da minha mulher. Sarita é bonita, hein? Mas parabéns. Mas foi na hora que ela falou, não, vamos sair fora. Te ajudou. Vamos dar um jeito. E ela, a ideia... Primeiro, eu parei de trabalhar final de semana e noite, porque minha mulher topou uma nova empreitada. Minha mulher tem 2 faculdades e resolveu ser comerciante. Num país onde ser comerciante é coisa pra ninja. E minha mulher é ninja, cara. Nós estamos descobrindo que ela é boa nesse trem. Então, eu já saí. E a outra coisa que ela fala pra mim, assim, eu lembro dela falando pra mim, você tá insuportável, as crianças estão começando a ficar com medo de você, cara. E eu você nem se liga, né? Então, vamos embora. E a gente foi dar uma volta e resolveu ir. Domingos Martins tem uma participação na minha vida, nessa qualidade de vida extrema, assim. Devo muito ao Domingos Martins, porque foi um momento que a gente, eu não preciso... Você mora lá e vem trabalhar aqui todo dia? Não, agora não mais. Semana passada a gente resolveu que a gente tem que voltar. Tem que voltar por causa das coisas da minha mulher. Henrique, você já viu milagre? Assim, a gente tá falando de morte, você já viu isso aí? O livro, como você fala, o livro da medicina está dizendo, não tem jeito, gente. É 3 meses de vida. E o sujeito está vivinho hoje aí da Silva. Você já viu coisa assim no hospital que você falou, eu não sei explicar, é sagrado, não sei de onde vem? Já. Meu pai, pô. Meu pai não se explica pela medicina. Meu pai tinha uma mortalidade de mais de 90%, seguramente, com uma sequela gravíssima, e meu pai chegou a fazer imposto de renda dele, cara. Meu pai é um fenômeno. Meu pai é um fenômeno tão grande que eu fui chamado pela equipe da UTI por 2 vezes para avisar que ele não ia dar conta. O cirurgião falou o negócio da canoa, o outro cirurgião, que era um cara mais
plausível disse para mim que, infelizmente, meu pai, a perspectiva de melhora neurológica do meu pai era muito baixa e meu pai andou, conversou e quer namorar minha mãe, para você ter ideia. Meu pai é muito doido. Que legal. Se você pudesse, você que vê entende tanto assim do corpo humano, enfim, doenças, se você pudesse achar a cura de uma doença, assim, o que você acha que prioridade sua, sabe? É a pessoa voltar a andar, é câncer, eu não sei. Câncer em criança. Sem dúvida nenhuma, câncer em criança. Para você ter ideia, quando minhas filhas ficam doentes, minha mulher que trata. Eu não quero nem ver, eu não tenho competência emocional para lidar com criança passando mal. Isso não existe. É de duvidar de Jesus Cristo, meu Deus do céu. Como você põe uma criança para passar mal, passar um perrengue de precisar de um coração e morrer na fila do transplante? Como é que você põe uma criança com leucemia, com 4 anos de idade, sorrindo no hospital? Ela está morrendo, ela não sabe nem que ela está morrendo, tamanha inocência. Isso é um negócio muito difícil demais. Meu Deus do céu, com certeza demais. Absoluta. A primeira coisa que você curar é isso. Opa, Henrique, pula do prédio que lá embaixo, na hora que você acabar de pular do prédio, vai estar a cura para esse trem. Eu pulo hoje, agora. Ligo para minha mulher, não vou nem encontrar minha mulher, pulo agora. Você tá doido, cara. Isso é muito ruim. Se é a cura, eu quero, com certeza. Meu Deus do céu. Henrique, vamos falar um pouquinho da rotina do médico. Assim. Eu vi que você chegou com uma mochila aí nas costas. Quem tem aí? O que o médico carrega? Eu não sei se são todos, mas você, por exemplo. Desodorante. Abre aí a mochila. Computador, minhas coisas de medicina que fica nessa. Sendo que o equipamento pode abrir? De medicina? A necessaire pode abrir? É isso que eu queria saber. Sendo que esse negócio de medicina tudo? Os bloquinhos, né? Que a gente fica, os bloquinhos de receituário. Sim, porque se aparecer um acidente na rua, alguém estrupiou na rua, você pega. Ele contou Mas o hoje caso quase aqui. a gente não usa isso, porque hoje é tudo por prescrição online, negócio né? de aferir pressão, Imagino, Fábio. pela internet. Pois é, ele contou o caso lá da estrada, né? Que você foi fazer o socorro Isso é para oxímetro? da senhora. Eu falei, será que eles andam já prontos, né? Com alguns equipamentos básicos? Pode pegar? Não, pode ficar à vontade, imagina. Mas você anda porque você usa todo dia? Uso todo dia. Ou caso precise, assim? Não, uso todo dia. Sempre tá com você. Por exemplo, quando eu vou para casa dos meus pais, eu coloco... eu tenho, às vezes, esse cuidado de levar ou deixar por causa do meu pai e da minha mãe, mas não é uma coisa que você carrega toda hora, não. Tem gente que... Eu tenho um amigo, chama João Uber, fez residência comigo lá em São Paulo, é de São Paulo. São 3 filhos médicos, o pai médico. E eles levam uma caixinha com medicações graves, assim, de hospital, cara. Adrenalina. Foi para que isso, João? Ele falou, cara, serve muito. Eu já salvei minha avó, já salvei minha tia. Gente! Então eles... Serve muito. Eles andam com eles andam num kitzinho. Já que a gente começou a falar de cura você também. Espalhou tudo isso, você não vai perguntar Deu na dele, eu tenho... Não quero não ser aferir pressão. Eu queria saber desse remédio que chegou aí para pessoa que está paraplégica. Porque eu sempre me perguntei, gente, não é possível que não desenvolve um negócio para juntar a medula lá do sujeito, sei lá, voltar a fazer andar uma pessoa. Esse remédio é promissor, Henrique? Não sei o nome direito. Suas coisas, eu tô com medo de quebrar suas coisas. Notícias recentes, positivas, Acho que é polilaminina que chama, né? Como é que funciona isso? Eu andei lendo um bocadinho sobre isso quando eu vi uma entrevista dela no programa do Danilo Gentili. É uma entrevista muito legal dela, assim, médica? Isso. Eu não sei se ela é médica ou se ela é uma pesquisadora, chefe, coordenadora da unidade que ela trabalha. Essa mulher ficou 25 anos estudando isso. Os primeiros 5 anos, aí, pelo que eu entendi cronologicamente, né, a ideia era estudar como é que ela soltava uma proteína da outra. E aí, quando ela jogava o solvente para soltar uma da outra, essa se unia. Aí ela falou, tem um trem aqui diferente. Aí ela foi estudar e foi entender, e a grande sacada foi que ela conseguiu inventar, foi que ela conseguiu inventar no laboratório algo que imita a laminina, que nada... Acho que é laminina, qual é o nome. Que nada mais é, ela mesma explica, é bonita a explicação dela, como se fosse uma estrada que o sujeito faz para a construção do nervo. Então, todo o nervo que nós temos hoje, lá na condição embrionária, quando a gente estava dentro da barriga da mãe, antes do nervo saber, eu tenho que ir até a fabíola. Antes dele saber que tinha, a laminina ia até a fabíola. E estendia essa mão e ela corria por. E aí a história eu consegui agora criar em laboratório algo parecido com isso, pela placenta. É uma substância que ela consegue tirar da placenta, tem até um grande laboratório envolvido nisso, que eu consigo agora injetar no local e ela, de alguma forma, está se organizando para entregar o caminho que o nervo vai servir. E pode ser muito promissor isso, né? Pode ser muito promissor. Deus ajuda. Para lesões axonais, que a gente chama, né, que é essa lesão do nervo, puxa vida, você imagina. Deus queira. E ela mostra os dados, não são dados ruins, não. E aí ela tem um case de maior sucesso, né, que acho que é um cara chamado Bruno, alguma coisa assim,
que é um cara que melhorou a perspectiva absurdamente. Assim, você olha a ressonância do cara, você fala, tá na cama, e o cara tá andando. Ó, que maravilha. Normal. Henrique, só eu e Mário comemos. Você não Quer um pãozinho de queijo? Não pode falar. Não, mas eu não vai tô falar me mais. sentindo aqui até incomodado, que a gente não ofereceu pra ele. E esse pão tem de linguiça, eu queijo. falei que tinha. E esse tem linguiça dentro. A caneca aí também tem um sucozinho aí que eu servi. Um suco. Bom esse com linguiça. É com Agora que a gente já estamos Pode acabando. falar de quem quer? Pode não. Pode não. Pode não. Não pode não. Pode não. Você viu o meme do Agnaldo Timóteo? Você viu o meme do Agnaldo Timóteo? Não. Não vi, não. Não sou, vi, não. Henrique, qual é o futuro da medicina? Henrique, Não. qual é o futuro da medicina, você acha? Assim, é genética na prevenção? É negócio de nanotecnologia, vamos botar robozinho dentro da gente? Você acha que vai caminhar para onde? Para todas as fontes que você puder imaginar. A IA vai ajudar a gente, para você ter ideia. Ah, é? Hoje, para você ter ideia, o consultório, essa conversa aqui, se ela tivesse sendo guiada, qual é a sua queixa, o que está acontecendo com você, qual é o tempo, teve náusea, não teve náusea, como é que você está, quem é a sua mãe, toma um remédio, não toma remédio. Quando eu termino, está organizado conforme o livro da semiologia, que é identificação, queixa principal, antecedentes pessoais, medicações em uso, história da doença, que a IA já faz isso. Você pode imaginar o que a IA vai ser capaz de reconhecer no indivíduo grave, por exemplo, que eu não estou vendo o cara inteiro. Então vai ter de várias frentes. Hoje, por exemplo, existe um livro chamado Médico de Homens e de Almas, né, que é a história de São Lucas, que conta a história da medicina, até a medicina moderna, perto dos anos 2000, 2010 aí, e conta como a gente não estudou as drogas oncológicas. Por quê? Porque a coisa do acidente, a doença infecciosa e a doença cardiovascular matavam o cara com 50, 60 anos. Não tinha tempo hábil para o sujeito ter câncer. Para a doença neurodegenerativa também não. Então eu tinha, sei lá, em 1920, eu tinha 3 caras com Alzheimer. Agora eu tenho 30 mil, meu amigo. Então agora que a gente começa a estudar mais. Tanto é verdade que as drogas, nessa última década, aí, as drogas para o pessoal da oncologia melhoraram muito, né? Algumas com uma perspectiva muito melhor. Então eu não só estou dando diagnóstico mais cedo, como eu estou tratando melhor. Então, a chance de cura vai sendo maior. Então, de tudo que você pode imaginar, eu acho que a medicina vai avançar. E teve essa polêmica dos cursos de medicina. Você acha que tem que ter prova, igual tem da OAB para médico? Essa polêmica teve um desempenho baixo. Alunos tiveram um desempenho baixo, alunos que estudavam medicina. De cada 3, né? De cada 10, 3, né? Não foram bem na prova. Bem parece que eram perguntas elementares, assim, para quem estuda medicina. Né? Por exemplo, você acha que você é a favor dengue, disso, de ter uma OAB do médico? Uma prova de CRM, assim? Mário, a prova da OAB veio e não adiantou. Tem advogado ruim, mentiroso, corrupto, igual. Então, acho que não é só essa saída. Longe de mim está falando que não serve. Inclusive, alguns países da Europa têm isso periodicamente. Então, a cada 5 anos, 8 anos, 10 anos, sei lá quantos anos, Mário vai fazer uma prova para mostrar que ele ainda é capaz. Qual é a diferença? É que lá, Mário é remunerado até para estudar. Então, você tem um tempo X destinado do seu serviço, a depender do serviço que o cara tem, destinado a fazer esse tipo de prova. A prova que você faz para o Mário com 30 anos de medicina não é a mesma prova que eu faço para o menino que está saindo agora, que eu tenho que... Sim. Porque Mário já age, por exemplo, Mário só é da medicina do trabalho. Então, aplica a prova para Mário na medicina do trabalho. Então, entendendo que a prova para o indivíduo é muito boa, que eu não sou contra, precisa se falar da formação, né? Então, as faculdades também precisam... Pô, não é assim, eu produzo um médico ruim e o médico é punido. Não. Peraí, vamos conversar sobre o processo de formação. Você ficou 6 anos vendo que esse cara não era bom e você permitiu que ele saísse, você precisa de uma punição também, pô. Senão entende o que eu quero dizer? Senão fica muito fácil. Ainda mais num país onde se fica milionário por ter faculdade, onde o ensino é um grande produto de venda, né? Precisa ter um cara, Mário, sua faculdade está formando os caras muito ruins, bicho. Então vamos dar um jeito nessa faculdade também. Então eu não acredito só no indivíduo, não. Acho que o coletivo também precisa pensar um pouco mais. Perfeito. Henrique, você falou que são quantos anos de medicina? 6 anos. 6 anos. 16? 6. 6. Você só tem 6? Você tem mais. Não. Como médico, 12. 12. Eu, 12 para 13. 13 anos. É essa informação que ficou. O que você diria para o Henrique, que começou, já que a gente está falando de médicos recém-formados, o Henrique que começou na medicina lá atrás do Henrique hoje? O que você falaria para aquele Henrique lá? E aquele Henrique falaria para esse agora? Difícil, né? Que conselho você daria para você 20 anos atrás? Boa. Vamos fazer sempre essa pergunta aqui no final. Nossa. Conselho, assim, você... Vai convulsionar um aqui, hein? Não, o que você diria para você? Mário, Então, vou facilitar para você. Pode ser para o Henrique médico iniciando a carreira, ou o Henrique pessoa mesmo, o Henrique novinho lá na adolescência, vou explicar o silêncio, né?
A medicina foi minha segunda formação. Eu sou fisioterapeuta pela Mescan, aliás, com orgulho danado, assim. Depois fui para a Unicamp fazer pós em terapia intensiva pela fisioterapia. Depois voltei e fiz coluna para depois entrar na medicina. Então, quando eu entrei na medicina, eu acho que eu já entrei conversando com esse Henrique de alguma maneira. Eu já tinha respondido isso para mim no começo da faculdade. Então, eu fiz a faculdade com um pouco de calma. Se eu puder estender essa pergunta, o que eu faria para o Henrique de 1999, 2000, quando eu entrei na fisioterapia, era ser mais calmo, porque eu era muito bravo. Eu era um cara muito... Mas é a juventude. Mesmo? A maturidade ensina. Bravo, sem paciência mesmo? Assim, paciente. Arrogante. A juventude, a maturidade ensina. Eu achava que, entendeu? Eu tenho que lutar e vou fazer, vou acontecer. Vai nada, você vai ser um cara chato, sabe? Politicamente correto, muito... Era muito pesado nesse quesito. Eu não bebo, não fumo, não faço besteira, né? Só casamento que dá pra acertar tudo também, né, Mário? Se emocionou quando falou da mulher, agora tá aí, ó. Agora tá implicando. No casamento não faço tanta coisa errada assim. Aqui. E aí eu acho que isso me fez... Eu sou... Que é o quê? Você não é nada, sabe? Tenho até vergonha de muitos desses períodos. Eu tenho vergonha, assim, porque não precisava ser daquela forma, né? Então, a medicina eu reaprendi, né? De alguma forma, a medicina foi... tive que botar o rabo entre as pernas e estudar de novo. Já foi um tapa na minha cara, entendeu? De ficar na sua aí que você não é ninguém igual todo mundo. Eu queria que você fala pra gente como é que eu sei que esse sujeito é um bom médico. Porque a gente, esse cara é bom, esse médico é bom. Quando eu for num consultório, o que eu tenho que olhar para saber esse médico é bom? Ou esse aí não é bom, não. Esse aí eu vou sair fora. Ô, Mário, eu acho que tem alguns quesitos, né? Então, vamos separar. Na parte cirúrgica, não espere do cara da cirurgia ele ser gente boa. Isso não vai fazer diferença, porque o cirurgião, ele recebe o diagnóstico, geralmente, 90% das vezes, ele recebe o diagnóstico do clínico e ele só opera. Esse cara foi treinado para ficar em centro cirúrgico. Esse cara não foi treinado para fazer relação médico-paciente. Oi, Mário, tudo bem? Como você está? Me conte a sua história. Não. Mário, você tem isso? Com esse exame, eu te opero na quarta. Então, no médico cirurgião, é a capacidade que ele tem de gerar bom resultado e fazer um bom acompanhamento depois. Então, eu te operei hoje, mas eu quero saber como é que você está amanhã, depois, daqui a 30 dias eu te quero no meu consultório. Que é diferente do cara que opera e sai fora, certo? Então, um bom cirurgião tem essa característica de ser mais grosseiro. Quem perguntar como é que eu posso depois, como é que ele atende a gente depois da cirurgia. Todo mundo sabe o resultado de um bom cirurgião, né? Todo mundo sabe. Assim, você perguntar do técnico de enfermagem até sabe se esse cara é um cara que veste a camisa, põe no braço. E nessa mesma toada, eu acho que um bom clínico é aquele cara que compra a sua briga, porque a gente não é obrigado a saber tudo. Eu, na cardiologia, não sei tudo, não tenho a menor vergonha de falar. O tratado de cardiologia tem seguramente 8.000 páginas, 8.000 folhas. Eu não vou dar conta de ver 16.000 páginas. Esquece disso, cara. Então, é o cara que compra a sua briga. Eu não sei. Agora mesmo, recebi um paciente de transplante cardíaco. Não é a minha realidade. O transplante cardíaco é raro, principalmente no estado. E eu tive que reler a diretriz de transplante cardíaco. Foi maravilhoso. Porque aí eu relembro. Essa briga que você fala, o cara que não fica... Tá, faz o exame e volta. É o que tá ali. O que você tem? Não, vamos ver junto. É o médico que conversa, né? É o que quer. Baixa a cabeça e só prescreve, dá o remédio que você quer. Esse cara tá só corroborando. Você te viu em 3 minutos? Pô, esse cara tá só... Então, é o cara que te olha no olho, te entende, compra a sua briga. Fala, não, entendi. E, às vezes, você não tem briga para comprar. E você vai ficar chateado com ele. Porque o que você quer é só o atestado, o que você quer. E aí, cara, esse cara tem o direito de falar para você assim, cara, aqui no consultório nós não vamos fazer assim. E aí? Como é que vai ser? O Fabíola uma vez mandou a gente no otorrino, por indicação sua. Mário, vamos no otorrino, que o Henrique falou que o ouvido fica todo preto. Chegamos no otorrino, não tinha nada. A mulher falou, pode ir embora, vocês estão fazendo aqui. Tem nada no ouvido de vocês. Ele doido para poder fazer aquela limpeza e sair aquele monte de coisa. Um alívio. E tudo limpinho. Tudo meu também limpo. A gente estava todo... Saímos frustrados. Henrique, muito obrigado. Não, só mais uma pergunta, já que você falou. E eu fiquei curiosa aqui. Você diz, não, nem sempre sei tudo, né? Não vou... me gabar aqui achando que eu sei. Doutor, o médico também consulta o doutor Google? Já consultou Não, sintomas? consulta diariamente. Imagina, consulta diariamente, só que não na árvore da população em geral, né? A gente sabe procurar os artigos. Então, hoje, Fabíola, raramente a gente vai em livro, geralmente é em artigo. Então, o que você faz no Google é abrir o PDF de algo que você quer. Então, você sabe as diretrizes, então você escreve lá, guideline, tal. Às vezes em inglês, que é mais rápido, você sabe que a fonte vai vir segura. Entendi. Então, vocês abrem arquivos que vocês confiam já sabe igual. que a fonte é segura. É no Google igual. A IA tem ajudado bastante, né? A IA gera menos erro do que você procurar no Google, que era o Wikipedia, por exemplo, né?
Mas a gente procura no Google todo santo dia. A diferença é a fonte que você vai atrás no Google. Hoje tem... Antigamente tinha um negócio chamado Black Book. Não sei se você sabe disso. Era um livrinho com resumo da medicina. Um resumo do resumo do resumo. Hoje você nem precisa daquilo. Você coloca diretriz de transplante cardíaco. Puxa vida, vem 60 páginas do cara que escreveu, assinado por ele. Então, essa leitura ela é diária para o médico. Então, o médico ele não para estudar igual o menino pré-vestibular. 4 horas por dia, eu vou estudar. Não, o cara estuda entre um paciente e outro. Ele estuda na hora que ele está almoçando. Eu tenho uma dúvida X hoje. Estuda vendo um podcast. Quantas vezes, indo e voltando para Domingos Martins, eu não pus a entrevista de um cara da ritmologia que falava sobre o novo guideline entendeu? Entendi. Hoje tá sempre se atualizando, o tempo inteiro. O médico porque se você não fizer isso, não é uma questão de sobrevivência mercadológica, é uma questão de você errar num diagnóstico, num tratamento. Você não tem essa escolha. Você tem que levantar e tem que fazer. Não tem muita conversa. É muito sério. Henrique, obrigado por ter vindo. Curtiu? Gostou? Massa! Já que o Henrique... Pode voltar outras vezes, que eu quero saber por que o sangue é vermelho, não falei. Por que dá meleca no nariz, essas coisas. Tava doido como é que a fazer. lágrima se forma? Ele vai voltar. Ele tava doido pra fazer essa Por que o sangue é vermelho? Ping-pong, Henrique. Ping-pong, rápido. Por que o sangue é... Você tem 15 segundos para cada resposta. Por que o sangue é vermelho? Por causa de um pigmento. A hemoglobina, ela vem com um pigmento que ela é vermelho. Dá a cor vermelha ao sangue a esse pigmento. Quanto mais cheio de oxigênio, mais vermelho. Quanto menos cheio de oxigênio, menos vermelho. Por isso que fica cianótico, por isso que fica azul. Porque vai criando uma coloração azul no sangue que não está oxigenado. O pulmão também vai ficando, né? Mas o pulmão de fumante vai ficando mais escuro. O pulmão também, de fumante é porque para a fumaça, literalmente a fumaça que a gente vê que impregna em carro, essa fuligem, ela impregna no alvéolo. Ela impregna nesse fole de uma única célula, assim. Por que quando a gente se emociona se liquefaz em lágrima? Gostou do se liquefaz? Nossa. Por que vira lágrima a emoção? Mário, o que acontece? Não sei te falar por que Sabia vira. que eu ia perguntar uma coisa que eu não sabia. Não sei. Porque o médico falou que não sei. Eu vou descobrir e vou te falar. A emoção vira lágrima, eu não sei. Por que emoção vira lágrima? Igual que eu quase chorei na hora que ele contou o caso, né? Pô, é uma boa, hein? Transborda. Henrique, obrigado mesmo. Uma frase edificante. Uma frase edificante para terminar hoje. Vai lá. Você não tem trauma disso. Eu adorei. E era um dia especial. Era dia dos namorados. Era dia dos namorados. E eu não sabia. Eu não sabia que era dia dos namorados. Henrique, uma frase edificante. A gente vai deixar o pessoal... não vou nem comer o podcast, né? Vou até esperar a frase. Você vai repetir essa? Não, olha lá, Henrique. Não, eu nem lembro como é que foi o negócio. Você falou casar é melhor que morrer queimado. Ainda bem que pelo menos ele já fez muita homenagem à esposa aqui hoje. Não vai mandar problema. Manda uma frase de Quando eu tinha 16 para 17 anos, fui num curso com a minha mãe, coisa de maluco, e aí eu tirei uma tirinha assim que sempre ficou na minha cabeça isso. Estava escrito assim: o simples é irredutível. Aí eu achei fantástico, cara. Que significado imenso tem uma frase boba dessa, né? Estava escrito no meu papelzinho assim: simples é irredutível. Eu nunca mais esqueci disso. Viu? Tá tem frase. Melhorou, porque eu ia falar mesmo. Melhorou. Obrigado, esse é Henrique Bonaldi. Eita. Tem presente pra você, Henrique Bonaldi. A gente pede frase edificante, mas a gente entrega. Faz suar, mas... Viu, que pode, Mário Fabiola. É pra voltar mais vezes. Pode abrir. Pode tudo aqui. É bonito conversar com a pessoa que ama a profissão, né? Ele lindo. fala com amor a profissão. É bonito isso. É. Por isso que é um médico bom. Uma consulta sua dura quanto tempo, Henrique? Uma hora é marcado. Uma hora, pelo menos, de consulta. 1 hora. Olha, que legal. Tem o cartãozinho aí também, tá, Henrique? Massa. Geralmente a gente lê o cartão antes, tá, Henrique? Sabe o que tá escrito no cartão, Henrique? Eu não vi o cartão. Não sabe o que tá escrito? Eu te falo. Casar é melhor que morrer queimado. Pode ler? Pode. Agradecemos pela parceria de sempre, por compartilhar conhecimento e boa conversa com nossos seguidores. Pô, muito obrigado. Para mim é verdadeiramente uma honra. Eu fico suado, né? Dá nervoso, mas eu acho que eu devo isso a mim, o prazer de estar aqui. Aí eu falei com a minha mulher, falei, não, eu vou parar a vida lá e vou lá, porque verdade, é muito legal estar aqui. Obrigado. Diante de gente boa, e, enfim, profissionalmente, pessoalmente, né? Gente do bem, que não se leva tão a sério assim, né? Que brinca, que é meio quinta série. Faz parecido bem. Com você, não, né? faz bem pro dia a dia da gente. Já é pesado, né, Mário? Vamos deixar as coisas mais leves, pelo amor de Deus. Gostou aí do Henrique? Em breve tem outro convidado. Quer indicar alguém para vir? Depois a gente conversa. Eu tenho um bocado. Tchau, gente. Ele vai encerrar assim, comendo, mastigando. Obrigado pela sua companhia. Pode sugerir aqui nos comentários também o próximo entrevistado, um próximo assunto, quem sabe, aqui no nosso Pod Mário e Fabiola. Aqui podemos tudo. Podemos junto tudo, até falar de boca cheia. Até falar de boca cheia, tá, gente? Tchau, até a próxima.